O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouco. Desculpe a maneira que o padre vai falar, mas você já recebeu alguma vez uma carta de despedida? Ô, padre, que negócio é esse, padre, carta de despedida? Fique tranquilo que a carta quem escreve é Jesus. Jesus escreve uma carta de despedida para os seus discípulos. Em dois aspectos tem essa carta. O primeiro está no capítulo 13 do Evangelho de João, que é a última ceia. Jesus, quando celebra a última ceia com os seus discípulos, escreve para os discípulos uma carta de despedida. Quando ele diz: este é o meu mandamento, o que eu vos ordeno é que ameis-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É uma carta de despedida. Significa que, depois desse texto, Jesus está prestes a realizar a sua missão, que é doar a sua vida no alto da cruz e se deixar, como alimento para os discípulos, como nós vimos na instituição da Eucaristia, no capítulo 13. No capítulo 14, que nós estamos ouvindo, também é um texto de despedida. Só que este texto de despedida do capítulo 14, ele tem também a garantia do Espírito Santo. E que a obra que Jesus fez vai continuar na pessoa do Espírito Santo. Por isso Jesus faz uma recomendação logo no início do Evangelho que nós ouvimos: não se perturbe o vosso coração. Este não se perturbe o vosso coração é justamente pelo fato de que ele está mostrando para os seus discípulos a sua partida. Ele vai para junto do Pai. E porque ele vai para junto do Pai, ele exorta aos discípulos:
não fiquem preocupados, não fiquem agitados. É como que ele dissesse assim: não precisam ter medo, porque eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Por isso ele diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Essa palavra é fundamental e de fundamental importância para nós. Porque é a partir desta palavra que a gente vai compreender onde é que está o fundamento da nossa fé. Quais são as raízes de nossa fé? Onde a nossa fé, de fato, se sustenta? A nossa fé, ela não se sustenta com base em crenças, com base em superstições, com bases em crendices. Por exemplo, tem pessoas que colocam a sua fé naquela planta. Comigo ninguém pode. E acha que a planta pode, livrar dos mal-olhados. Tem gente que coloca a fé nessas coisas. Como também tem gente que coloca a fé no elefante. Coloca o elefante lá virado com a bunda para a porta da sala, de modo que a turma que chega olha para a bunda do elefante e vai proteger de alguma coisa. Bunda do elefante vai proteger de alguma coisa? Sei lá. Acho que não, né? Mas isso para dizer só como que muitas vezes se busca crendice, se busca superstições, se busca essas realidades como se isso fosse fé. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a fé que tem como base nosso Senhor Jesus Cristo como pedra angular, como pedra principal, como diz o texto da segunda leitura da carta de Pedro. A nossa fé, ela tem como fundamento não essas crendices e essas superstições que eu acabei de citar, mas a nossa fé tem como fundamento o próprio Jesus Cristo. É Ele o fundamento da nossa fé. Jesus Cristo que morreu na cruz, Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, Jesus Cristo que está presente no meio de nós. Ele é o fundamento da nossa fé. As pessoas, muitas vezes, algumas pessoas, acreditam tanto nessas coisas que eu citei, nessas superstições, que duvidam até mesmo da própria oração. Que duvidam que a oração dirigida com sinceridade a Deus, que Deus pode fazer alguma coisa. Ora, se Jesus não pode, se Deus em Jesus não pode fazer nada, a nossa fé nessas coisas também pode fazer muito menos, não pode fazer nada. Então a nossa fé é o fundamento da nossa fé, e é isso que Jesus está nos ensinando. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. E o texto vai dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou preparar para vós um lugar, e quando tiver ido preparar-vos um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. Só que nós não podemos usar isso como uma desculpa. Mas Jesus já garantiu para nós o nosso lugar. Aí eu vivo a minha vida aqui, longe de Deus, fazendo tudo o que der na telha, buscando crendices, buscando superstições, vivendo uma fezinha fraquinha, e eu tenho certeza que depois, lá no final, vai estar tudo certo e eu vou ficar com Deus, vou morar para sempre com Deus. Mas eu não vivi uma vida inteira entregue a Deus, inteira disposição a Deus, com o coração verdadeiramente voltado para Deus. Será que no final, depois de tudo isso, de eu ter feito umas escolhas erradas, ter ido por caminhos errados, no final de tudo, eu ainda vou gozar da liberdade de estar com Deus? Se existe alguém que pensa dessa maneira e que tem uma vida totalmente torta, uma vida totalmente contrária ao que o Evangelho de Jesus nos ensinou, é evidente que no final não pode esta pessoa estar com Deus.
Mas Deus não é bom, Deus não é amor, Deus não é misericórdia. Exatamente porque Deus é amor, porque Deus é bondade, porque Deus é misericórdia, que no final não pode ser desse jeito. Porque se fosse o contrário, por que Nosso Senhor diria para a gente entrar e fazer o esforço por entrar pela porta estreita? Por que Ele pediria para que a gente fizesse esforço para entrar pela porta estreita? Se no final de tudo Ele vai conceder o céu a todos, então não precisa de porta estreita. Então, é preciso a gente rever as bases da nossa fé. É preciso a gente rever os fundamentos da nossa fé em que verdadeiramente nós acreditamos. A nossa fé tem que ser uma fé sólida e que nos leve a fazer cada vez mais uma experiência. Porque, vejam, depois que Jesus se afirma, né, dizendo que vai preparar para todos um lugar, né, a fim de que onde estiveres sejais também vós, e para onde vou, vós conheceis o caminho. Tomé faz uma pergunta para Jesus. Parece que Tomé não entendeu. Né? Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como o Senhor está fazendo um discurso de despedida, Tomé diz que não sabe para onde vai. E o Senhor responde. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí muitos, nesse pensamento que o padre acabou de desenvolver, muitos querem que esta vida, que esta verdade, que este caminho que o Senhor Jesus se apresenta sendo Ele mesmo, seja aliviado. Faça algum desconto. Jesus é verdade, mas não é totalmente assim. É uma verdade mais ou menos, é uma verdade mais amena, é uma verdade mais tranquila. Não! É verdade sim, não existe meia verdade. É tudo que Ele disse sem fazer desconto. Não existe meia verdade. Né? Porque se existisse meia verdade, o padre era só meio gordo. Né? Se existisse meia verdade, enfim, não vou dar mais exemplos para não ficar mais difícil. Né? Mas não existe, é verdade. E sem essa conversa, de que a verdade é relativa. Não é relativa. A verdade é tudo aquilo que nosso Senhor ensinou no seu Evangelho. Por quê? Porque Ele é a verdade. Sem desconto. E em nome de uma verdade suave, de uma verdade tranquila, nós estamos vivendo como que uma religião de supermercado. A gente escolhe: isso eu posso viver, isso eu não posso viver, isso é muito radical, isso é muito duro, isso é muito difícil. Não, gente. Nós também, sem que a gente se perceba, a gente está entrando numa espécie de fazer desconto da verdade. Porque a gente não quer nos comprometer com o nosso Senhor, que é verdade. A gente quer uma verdade adocicada, uma verdade açucarada, uma verdade que não nos provoque. Uma verdade que não nos provoque. Ou então uma mentira que seja apresentada boazinha. Não existe. Pode somar 1000 vezes a mentira nunca vai ser uma verdade. Pode contar ela 345.000 vezes e contar ela diferente, ela nunca será verdade, sempre será mentira. Ou nós aceitamos tudo, ou nós não somos das ovelhas de Jesus, conforme nós ouvimos no Evangelho do domingo passado. Ele acrescenta, então, sobre a verdade: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Muitas pessoas querem, do dia para a noite, num ato de santidade,
De repente, tornarem-se ser santos sem nenhum tipo de sacrifício, sem nenhum tipo de luta, sem nenhum tipo de persistência, sem nenhum tipo de perseverança, como se fosse possível a gente dormir de hoje para amanhã e amanhã a gente acordar tão santo, com a auréola dourada na cabeça. Não. O caminho para conquistar esta santidade é o próprio Jesus. Isso significa assumir tudo que Jesus ensinou e viver tudo que Jesus mostrou como caminho. É Ele o caminho. Não dá para fazer desvio. Não dá para cortar caminho. Vou chegar mais rápido se eu for por esse caminho. Não, gente, você corta caminho, vai dar errado. Corta caminho, vai acontecer coisa ruim no caminho. O caminho é Ele. Ou caminha-se com Ele, caminha-se por Ele, ou então não vai encontrar a salvação no final. E notem que desde o primeiro homem, desde o pecado do primeiro homem, toda vez que o homem decidiu caminhar por caminhos diferentes daqueles que Deus havia proposto, não terminou bem. Porque decidiu construir um outro caminho mais rápido, porque decidiu construir um caminho mais curto, porque decidiu construir um caminho mais suave. O final não vai ser bom. Porque não existe outro caminho pela qual nós possamos encontrar a salvação. É Jesus. E é o que ele diz, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida que nosso Senhor aqui nos apresenta não tem nada a ver com a vida biológica. Porque a vida biológica é passageira, é finita. Eu não sei se vocês já avisaram isso para você, mas você vai morrer, viu? Se não falaram isso para você, eu estou falando, você vai morrer. Fala para o vizinho da direita e da esquerda assim, nem que ele fique bravo com você, você vai morrer um dia. Um dia você vai morrer. A vida nesse mundo é passageira, ou não? É passageira, sim. Não adianta você ficar fazendo. Não adianta, vai acontecer. Não sei que dia, não sei que hora, eu não sei se vai demorar muito ou não, mas que vai acontecer, vai. Então não é vida no sentido biológico que nosso Senhor está nos falando, porque esta vida no sentido biológico, como eu acabei de repetir, é passageira. Mas a vida de Deus, a vida do eterno, a vida fecundada pelo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como Paulo diz, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então ele vivificará também os vossos corpos mortais. Esta vida que nós conseguimos, que foi fecundada em nós pela pessoa de Jesus, que passou pela morte e que ressuscitou dos mortos. Então, se condensa nele esta realidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse, conheceríeis também o meu Pai. Se vós me conhecesse, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e vistes. E Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Este pedido de Felipe é muito significativo, porque se você olhar com atenção o livro do Êxodo, existe um texto no livro do Êxodo que Moisés vai pedir para Deus para ver o rosto de Deus. E Deus disse para Moisés que ele não podia ver o rosto, porque se ele visse o rosto de Deus, ele não resistiria, ele morreria. E Deus colocou a mãozinha dele no rosto de Moisés, escondeu o rosto de Moisés com a mão dele e passou. Quando ele passou, ele tirou a mão do rosto de Moisés. Moisés viu Deus pelas costas. Então, a nossa fé, como eu dizia no início, ela deve ser tão forte e tão profunda que nos faz considerar mais agraciados do que Moisés. Nós hoje somos mais agraciados do que Moisés. Deus concedeu a nós a graça que ele não concedeu a Moisés. Qual é a graça que Deus concedeu a nós e não concedeu a Moisés? De poder, em Jesus, observar, olhar para o rosto dele. Em Jesus nós podemos ver o rosto de Deus.
O que Deus não permitiu que Moisés visse, nós podemos ver em Jesus. É por isso que a nossa fé, ela tem que ser tão firme, tão sólida em Jesus, e não nos esquecermos que o fundamento da nossa fé é o próprio Jesus, que ele se revela a nós sem se mostrar, sem se deixar ver. Ele se revela a nós escondido no véu do sacramento. Escondido no véu do sacramento. Ele mostra o rosto que Deus não permitiu que Moisés visse. Por isso que a nossa fé em Jesus, ela tem que ser uma fé firme, uma fé sólida, porque ele é o fundamento da nossa fé. Se tomamos consciência disso, nós somos capazes de, nesse instante da missa, de subir ao céu, mais do que subir ao céu, de experimentar o céu que vem até nós. E nós podemos olhar para Jesus, na pessoa de Jesus no Santíssimo Sacramento, e nele fazer a experiência do céu. Porque é exatamente isso que acontece. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco que não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu diz, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Como Jesus disse isso para Felipe, ele diz isso para nós também. Como é que nós ouvimos as palavras que são proclamadas na Santa Missa? Não é o leitor que fez a palavra, não é o leitor que disse, não é o leitor que leu. É o próprio Deus, por meio da boca do leitor, falou com você. Fala comigo. Quando se proclama as Sagradas Escrituras na Santa Missa, é o próprio Deus que fala conosco. E nós escutamos isso para que a nossa fé seja restabelecida, para que a nossa fé se torne cada vez mais concreta, para que a nossa fé seja verdadeiramente experienciável. A gente não se esqueça que o fundamento da nossa fé é o próprio Jesus. E poder olhar em Jesus é poder também olhar o próprio Pai. Não acreditais que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda as maiores. Você já ressuscitou algum morto? Você já curou algum leproso? Você já fez algum surdo ouvir? Você já fez algum cego falar? Cego falar não, né? Se fazer cego falar, daí é uma grande obra, né? Cego enxergar. Jesus promete. Olha a promessa que ele fez: se acreditais em mim, se acredita em mim, fará as obras que eu faço. E farás ainda maiores do que esta. Será que nós acreditamos verdadeiramente em Jesus? Será que nós acreditamos verdadeiramente em Jesus? Se acreditamos em Jesus, porque ainda não fazemos as obras que ele fez, porque ainda não realizamos as obras que ele fez. E ele disse que se tiver fé nele, faria as obras que ele fez e faria ainda maiores. Então isso é algo que deve realmente sacudir a gente, porque faz a gente perceber que a nossa fé ainda é uma fezinha muito miudinha, muito pequenininha, quase insignificante. Porque quando a gente reza e alguma coisa, né, do jeito que a gente quer não acontece, a gente já para de rezar. Né? A gente já deixa de rezar, a gente não consegue perseverar, a gente não consegue rezar mais do que 33 anos, como Santa Mônica.
Porque a gente acha que rezar 33 anos e não acontecer nada é muita coisa. E aí a gente se dá até o respeito de dizer uma frase que eu acho medonha e se alguém disser perto de mim, eu dá vontade de dar um tapa na boca. E é aquela frase assim, quanto mais rezo, mais assombração aparece. As bolas, carambola. Está vendo a assombração? Está rezando, é? E está vendo a assombração? Que oração é essa que você está fazendo, que você está conseguindo ver a oração? Porque se estamos rezando de verdade, com fé, que assombração que aguenta chegar perto da gente? Aí vem com essa conversa assim, parece que quanto mais reza, mais assombração aparece. Vá catar coquinho na descida, gente. Você está rezando e está vendo a assombração, verdade? Ou então não acredita na força da oração e não acredita em Jesus conforme a Jesus ensinou no Evangelho. Aí se não acredita em Jesus e se não acredita na força da oração, daí não vai ver só a assombração, vai ver outras coisas piores do que a assombração. Agora, se de fato tem fé em Jesus e se de fato tem uma espiritualidade fundada em Jesus, não é a assombração que vai chegar perto de você. Vai sumir, não vai chegar nem perto. Porque vai perceber em você tanta graça de Deus que não vai conseguir nem chegar perto. Agora, para isso é preciso fazermos essa experiência de fé e verdadeiramente acreditar, como disse Jesus, tendes fé em mim, tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Isso é capaz de mudar a nossa vida. Isso é capaz de mudar o rumo da nossa existência. Se de fato nós acreditamos conforme nosso Senhor nos ensinou no Evangelho. Porque se nós não acreditamos como Ele nos ensinou no Evangelho, a gente está acreditando também em uma série de outras coisas. Uma série de crendices, uma série de superstições. E a gente está desconfiando até mesmo da nossa oração. Mas será que Deus está ouvindo mesmo a minha oração? A fé, que nosso Senhor nos propõe, nos leva a rezar, mesmo quando nós não percebemos a resposta, mesmo quando Deus parece que está em silêncio, mesmo quando não percebemos nenhum tipo de manifestação, não sentimos nenhum tipo de arrepio, não sentimos nenhum tipo de emoção, mesmo quando a gente reza e não sente nada. Porque não há necessariamente obrigatório você sentir alguma coisa para saber se Deus está ou não está ouvindo, está ou não está atendendo às suas preces. Porque quando a gente tem necessidade de alguma manifestação física para que a gente acredite, quando Deus não der nenhuma manifestação física, a gente acha que Deus que a nossa oração não está sendo forte o suficiente. Daí a gente deixa de rezar, a gente começa a ter preguiça de rezar, e a gente começa com aqueles mimimi, eu rezo e Deus não escuta, eu vou parar de rezar. Por quê? Porque construiu a fé em elementos que não são elementos sólidos. Se a fé não for construída em elementos sólidos, se a fé for construída em elementos sólidos, mesmo que não sinta nada, tem certeza de que a oração está sendo suficiente para te colocar na presença de Deus, ainda que você não sinta nada. Isso é certeza de fé. Como Santa Teresa de Calcutá, que antes do processo de vida mística, ela teve durante 40 dias consolações de Nosso Senhor. Ela sentia, quando rezava, que Jesus estava do lado dela durante a oração. Sentia arrepio, sentia a manifestação de Jesus de forma extraordinária. Durante 40 dias, durante 40 anos, ela rezava e não sentia absolutamente nada. Durante 40 anos. E aí um dia perguntaram para ela, o próprio diretor espiritual dela perguntou para ela se ela não sentia Deus, por que ela insistia tanto na oração. E ela disse assim, eu posso não sentir, mas eu acredito
que mesmo não sentindo, Ele sempre esteve do meu lado e por isso eu continuo rezando. Durante 40 anos, ela viveu isso. Durante 40 dias ela sentia, qualquer oração que ela fazia, ela sentia Jesus do lado dela. Fisicamente, ela sentia a presença física de Jesus. E depois, durante 40 anos, ela não sentia nada. Nada, era um deserto. Era uma eterna noite escura. Uma ausência total de Deus. Não sentia nenhum tipo de emoção. E ainda assim, ela continuava rezando. Porque ela tinha certeza que Ele estava lá, escutando a oração dela. Santa Teresa de Calcutá. Qual o fundamento da sua fé? Onde você colocou de fato, de verdade, o fundamento da sua fé? Qual o motivo que você tem para você continuar a sua vida de oração, mesmo quando Deus aparentemente não te respondeu? Se você tem motivo para continuar rezando, mesmo quando Deus não te deu a resposta, ou mesmo quando Deus aparentemente está em silêncio, isso é sinal que você está num grau de fé bem profundo. Agora, se quando você não percebe a presença de Deus, você não reza mais, é sinal de que a sua fé nunca teve fundamentos sólidos e a sua fé nunca foi fundamentada em Jesus. Nunca foi a pedra angular da sua vida de fé. Então, queremos fazer esta experiência que nosso Senhor nos propõe no Evangelho, para que nós possamos, como Ele nos ensinou, olhar para Ele e poder ver nele o rosto do Pai. Rosto que o Pai escondeu a Moisés, mas que revelou em Jesus e que revela a todos aqueles que o buscam com sinceridade e com amor. Busquemos o Senhor e contemplemos cada vez mais a sua face, porque Ele se revela diante de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.